O grande erro do paciente que busca um médico, especialmente o pneumologista, para tentar parar de fumar, né, para tentar cessar o tabagismo, é achar que o remédio, a busca pelo remédio, né, é o principal fator que vai fazê-lo com que ele tenha sucesso nessa empreitada de tentar parar o cigarro, né? E muitas vezes esses pacientes acabam errando nessa estratégia e não conseguindo parar de fumar exatamente por não entender todo o processo que envolve essa questão da cessação do cigarro. Então, alguns pontos que eu acho super interessantes a gente colocar aqui. O primeiro, que eu já falei, parar de fumar é um processo, ele envolve várias etapas que precisam ser cumpridas para que você obtenha sucesso lá no final. O uso da medicação, ela tem indicações específicas e deve ser usada em apenas uma das etapas na cessação do tabagismo, né? Então, esse processo todo da cessação do cigarro, conforme eu disse, ele envolve uma série de etapas. A primeira etapa que o paciente precisa entender, né, antes dele começar essa jornada de tentar parar o cigarro, é que para parar de fumar ele precisa querer parar, né? Ele precisa querer, precisa ser uma coisa de iniciativa dele, precisa ser uma coisa que ele esteja ciente do processo e precisa ser uma coisa que parta dele entendendo os malefícios do cigarro e entendendo o que o cigarro está fazendo com ele. Então precisa ser uma ação do paciente. O paciente precisa estar numa fase que a gente chama de fase contemplativa, ou seja, o paciente precisa entender os riscos, ele precisa entender que parte dele é a iniciativa de parar de fumar. O segundo ponto, né, nesse processo da avaliação do tabagismo é a mudança de hábito de vida, né, que esse aí eu considero um dos principais erros que levam os pacientes a não conseguirem parar de fumar, né. O paciente que fuma, ele tem hábitos normalmente associados ao cigarro, né, que são hábitos variados. Muitos pacientes, por exemplo, passam a semana toda sem fumar e quando chega no final de semana ele vai beber uma cerveja com os amigos, ele fuma aí um maço por dia. Tem pacientes que passam o dia todo sem fumar, mas no intervalo ele toma um cafezinho e ele fuma 4, 5 cigarros por dia, né? Então existem no dia a dia do paciente fumante hábitos, né, que ele associa com o uso do cigarro. Na grande maioria das vezes o paciente fuma mais em decorrência de associações com hábitos do dia a dia. Então é ponto fundamental que as pessoas precisam mudar os hábitos, mesmo que de maneira temporária, associados ao cigarro, né? É fundamental que um paciente que tenha hábitos associados ao cigarro, ele se afaste desses hábitos ou ele tire esses hábitos da sua rotina para que ele obtenha sucesso nessa empreitada, ok? Terceiro ponto, né? A chamada fase de ação. Para que você fume, é preciso que você obtenha, a chance de você ter um sucesso é maior quando você estabelece uma data para parar de fumar, né? Quando você faz uma parada brusca, né, na cessação do cigarro. Então, um ponto importante, você precisa estabelecer uma data para parar de fumar, tá? Isso é fundamental. Essa data, a partir dessa data, você não vai fumar mais cigarro, tá? Então, você precisa colocar isso. Essa data vai ser a data que você não vai fumar mais a partir de então, né? Então, estabelecer um ponto, estabelecer uma data em que você vai parar de fumar e a parada tem que ser brusca. Naquele dia em diante, você não fuma mais cigarro, tá? Outro ponto é a chamada fase de manutenção, né? O que é a fase de manutenção? E isso ocorre muito frequentemente nesses pacientes que pararam de fumar, mas voltam a fumar depois de um certo período. Por quê? O que é a fase de manutenção? A fase de manutenção é aquela fase que você parou, mas você precisa manter sem o cigarro, né? É a fase que entram os sintomas de abstinência, é a fase que o paciente muitas vezes tem um pouco mais de dificuldade e até é a fase que a gente tem que atuar, né, muitas vezes de maneira medicamentosa, que é a chamada fase de manutenção. Nessa fase, o que é importante? Além de todo esse processo que nós vimos anteriormente, de manter fora os hábitos do cigarro, né, é preciso que o paciente, independente do tempo que ele fume, tá? Independente do tempo que ele já esteja sem fumar, melhor dizendo, ele fique afastado definitivamente do cigarro, tá? Muitas vezes a gente vê histórias de pacientes que ficam anos sem fumar, 5 anos, 10 anos, e por conta de um problema específico ou por conta de uma brincadeira,
ele volta a tentar o cigarro, ele tenta o cigarro novamente, tá? E aí o que acontece são as recaídas, o paciente volta a fumar tudo novamente. Então é preciso que nessa fase de manutenção ele mantenha-se afastado dos fatores associados ao cigarro e principalmente não volte a experimentar o cigarro novamente para que ele não corra o risco de ter uma recaída, que isso é absolutamente comum. Então o paciente precisa passar por uns processos em que a medicação ela é apenas uma parte desse processo. Onde que a medicação entra? A partir do momento que você tem a chamada fase de ação, ou seja, quando você definiu a data para parar de fumar, você parou e é aí que entra o tratamento medicamentoso, exatamente para tentar minimizar os sintomas de abstinência do cigarro e te facilitar com que você não tenha tanta aquela fissura, aquela sensação de dependência do cigarro. É aí que o remédio entra, tá? Então o remédio ele é apenas parte de um processo, tá? Que precisa ser seguido rigorosamente. Não adianta você usar o remédio de maneira indiscriminada, sem que você faça todo esse processo anterior. Então, fase pré-contemplativa, você precisa querer parar, você precisa mudar os hábitos associados ao cigarro, você precisa planejar uma data para parar de fumar e, por fim, você precisa manter-se afastado do cigarro e dos fatores que estão associados a ele, ok?